Descobri meu marido com sua amante, uma mulher loira e deslumbrante. Ele me disse: desculpe, querida, você nunca soube me satisfazer, olhe para você, está gorda e se veste como um homem. Minha filha ouviu tudo, começou a rir ironicamente e disse: papai, você assiste à televisão? Ele viu as notícias e ficou pálido ao ver quem realmente era aquela mulher loira e deslumbrante. Desculpe, América, mas você nunca soube como me satisfazer, olhe para você, você está ainda mais gorda e se veste como um homem. O eco daquelas palavras ecoou pela sala, colidindo com o silêncio que as paredes pareciam amplificar. América olhou para ele, incrédula, como se as palavras tivessem acertado diretamente seu peito, desorientando a Julen, seu marido, estava parado no meio da sala, com uma expressão fria e distante. Seu rosto era o de um homem que já havia fechado o capítulo de sua vida com ela, e agora falava sem emoção, como alguém que dita uma sentença inevitável. América sentiu que algo dentro dela se partia lentamente, como um vidro quebrando em câmera lenta. Nunca, em todos os anos de casamento, nem nos momentos mais difíceis, imaginou ouvir aquelas palavras saírem da boca do homem com quem construiu uma vida. O homem por quem abandonou sua carreira, seus sonhos, e a quem entregou sua confiança cega. O que você está dizendo, Julen? Balbuciou, lutando para manter a compostura. Julen, impassível, olhou para ela com o mesmo rosto vazio que usava nas reuniões de negócios. Quero o divórcio, declarou sem rodeios. Samantha e eu, temos planos. É hora de seguir em frente. Você e eu já não funcionamos, América. Nunca funcionamos. O nome de Samantha caiu como uma bomba. América tinha ouvido rumores, tinha sentido os olhares de seus amigos e conhecidos, mas decidiu ignorar tudo, agarrando-se à ideia de que sua família não podia ser tão frágil. Samantha, a loira deslumbrante, muito mais jovem que Julen, com seu porte elegante e modos estudados, era uma daquelas mulheres que atraía olhares de todos nos eventos sociais. No entanto, sua história não se limitava a ser simplesmente a amante de um homem casado. Samantha era uma mulher calculista, uma caça-fortunas profissional, conhecida em círculos obscuros por sua habilidade em manipular homens ricos. Ela usava sua beleza como uma arma, seduzindo seus alvos para depois arruinar suas vidas, esvaziar suas contas e desaparecer sem deixar vestígios. América nunca imaginou que seu marido seria uma de suas vítimas. Achava que, por pior que fosse seu relacionamento, Julen não cairia em um golpe tão vulgar. A revelação da traição física e emocional fez com que América se sentisse tonta, como se todo o ar da sala tivesse sido sugado. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, sua filha, Luz, que estava observando em silêncio da porta, soltou uma risada seca, carregada de cinismo inquietante. Papai, você assiste à televisão? Disse Luz, com um sorriso enigmático que parecia cortar o ar pesado da sala. Julen, visivelmente irritado com a interrupção, franziu a testa. O quê? Respondeu irritado, olhando para a filha como se sua presença fosse um inconveniente menor naquele momento de tensão. Mas algo na maneira como Luz o olhava o desestabilizou. Parecia que ela sabia de algo que ele não, algo que logo descobriria. América, ainda com os olhos cheios de lágrimas pela comoção, também olhou para a televisão. A tela, em um canto da sala, exibia um noticiário com seu tom grave habitual. As imagens na tela estavam borradas no início, mas quando o apresentador começou a falar, tudo ficou claro. O rosto de Samantha apareceu na televisão, mas não em um contexto de sucesso ou glamour. Não era uma entrevista, nem uma aparição social. Era um alerta de notícias. Samantha Álvares, procurada em vários países por fraude, estelionato e manipulação de homens ricos. Acredita-se que ela tenha roubado milhões de suas vítimas, desaparecendo depois de despojá-los de tudo. Julen ficou paralisado ao ouvir o resto da notícia. O rosto que ele havia considerado o futuro de sua vida sentimental estava em todas as telas, mas não como a mulher que ele pensava conhecer. Samantha era uma fraudadora internacional, uma criminosa que passou anos aperfeiçoando sua arte da sedução para destruir os homens que caíam em sua rede. E ele era um deles. Isso não pode ser, murmurou Julen,
enquanto sua mente tentava processar o que estava vendo. Luz, de sua posição ao lado da porta, observava com uma expressão que já não era de surpresa, mas de satisfação contida. América ainda não podia acreditar no que seus olhos viam. Seu marido havia caído nas redes de uma mulher perigosa, mas, mais importante, ele havia traído sua família, seu casamento e sua filha por alguém que só queria destruí-lo. O que você achava, papai? Que Samantha te amava? A voz de Luz era fria, calculista, como a de alguém que tem observado o desenrolar de uma peça de teatro e agora chegava ao clímax. Eu sempre soube o que estava acontecendo. Você não é tão difícil de entender. Julen girou lentamente para a filha, com os olhos cheios de incredulidade. América também olhou para a Luz, buscando algum sinal de que sua filha não sabia o que estava dizendo. Mas Luz havia observado tudo por meses. Descobriu a verdade sobre o relacionamento de seu pai com Samantha, mas decidiu não dizer nada, observando as peças do quebra-cabeça caírem no lugar. Você sabia de tudo isso? Perguntou Julen, com uma mistura de medo e confusão. Luz se aproximou, seu rosto inabalável. Claro que eu sabia. Sabia que você estava traindo mamãe, e também sabia quem Samantha realmente era. Por que você acha que eu não disse nada? Eu queria que você se destruísse sozinho. A sala ficou cheia de um silêncio opressivo. América, que até então havia permanecido quase imóvel, sentiu uma onda de emoções atravessá-la. Sua filha havia a protegido em silêncio, esperando o momento certo para expor seu pai. Era uma revelação quase tão dura quanto a traição de Julen. Sua pequena Luz, que sempre parecia tão doce e inocente, estava conspirando para derrubar o castelo de mentiras que Julen havia construído. Luz, tentou dizer América, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela não sabia se deveria sentir-se grata ou aterrorizada com a astúcia de sua filha. Julen, agora completamente desorientado, tentou dar um passo em direção à Luz, como se buscasse algum tipo de conexão, mas ela o olhou com tanta frieza que ele parou instantaneamente. Não se aproxime, papai. Você não tem nada a me dizer. Você perdeu tudo o que importava. O ar na sala ficou sufocante. América sentia suas emoções se transformarem da tristeza inicial em uma raiva profunda, uma fúria que começava a ferver dentro dela. Olhou para Julen, o homem que um dia amara, e viu um estranho. Um estranho que havia traído tudo o que ela acreditava conhecer. Você achou que poderia continuar assim, sem consequências? América finalmente falou, sua voz carregada de uma nova determinação. Você nos deixou, a Luz e a mim, por uma mulher que só queria seu dinheiro. E o pior de tudo é que você nem percebeu. Julen, agora completamente perdido, tentou justificar suas ações. Eu não sabia que ela era assim. Pensei que... Você pensou errado, Julen, interrompeu Luz com uma dureza que fez suas palavras ecoarem. E agora, tudo o que você achava que tinha desapareceu. América se levantou lentamente, olhando nos olhos de seu marido pela última vez. Você não faz mais parte desta família. Você perdeu seu lugar aqui. Julen, incapaz de responder, sentiu o mundo desmoronar sobre ele. Sabia que não havia volta. Sua esposa o havia expulsado de sua vida, e sua filha havia planejado sua queda desde o início. A porta da casa bateu atrás de Julen, deixando um eco inquietante na sala. América permaneceu imóvel, ainda com o olhar fixo no lugar onde seu marido havia estado momentos antes, como se sua mente tentasse processar o que acabará de acontecer. Luz, por outro lado, parecia tranquila demais para o que tinham acabado de viver. Sua atitude fria, quase calculista, enchia o ambiente de uma tensão difícil de descrever. América, no fundo, sabia que o pior ainda não tinha passado. Julen havia confessado sua traição, mas havia algo mais, algo que seu instinto lhe dizia que ainda não conhecia. A maneira como Luz lidou com a situação, algo em sua filha havia mudado, e isso a inquietava tanto quanto a traição de seu marido. Luz, o que está acontecendo? Perguntou América, com a voz trêmula. Ela se sentou na beira do sofá, sentindo suas pernas começarem a ceder sob o peso da noite.
Você sabia de tudo isso, desde quando? Por que não me disse nada? Luz, que até então estava olhando para o telefone com uma calma inquietante, ergueu os olhos para a mãe. Sua expressão era impenetrável. Eu sabia que papai estava com Samantha há meses, mamãe. Mas te contar não ia mudar nada. O que importa é que agora ele vai afundar sozinho. A resposta foi direta, mas a frieza com que foi pronunciada estremeceu América. Sua filha, aquela menina que sempre foi tão terna e carinhosa, estava falando com uma maturidade quase cruel. América olhou atentamente, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você não está me contando tudo, insistiu América, levantando-se com dificuldade e aproximando-se da filha. Há algo mais. O que você está escondendo, Luz? Luz ficou em silêncio por um momento. Seu olhar, que sempre foi transparente, agora era uma parede impenetrável. Então, com um suspiro, ela finalmente falou. Mãe, não é só que papai te traiu com Samantha. Ele tem feito muito mais que isso. Estive investigando seus movimentos e o que descobri é pior do que você imagina. América sentiu seu estômago apertar. O medo a tomou como uma sombra. O que você sabe? Luz, me diga o que está acontecendo. Luz baixou os olhos para o telefone por alguns segundos antes de mostrar algo à sua mãe. Na tela, havia uma série de documentos que América não entendeu no início. Eram extratos bancários, transações e nomes de empresas que ela nunca tinha ouvido falar. Papai tem movimentado dinheiro ilegalmente há mais de um ano. Ele está envolvido em negócios sujos, mamãe. Samantha não apenas o seduziu para que ele se afastasse de você, ela o está usando para lavar dinheiro por meio de seus contatos. Luz se aproximou da mãe, falando em tom baixo, como se o próprio ar ao seu redor fosse cúmplice dos segredos que estavam sendo revelados. Ele pensava que estava seguro, mas não está. Se o pegarem, ele vai perder tudo. E nós seremos arrastadas com ele. O mundo de América balançou. Durante anos, ela suportou as ausências de Julien, as discussões frias, os olhares vazios. Mas nunca imaginou que ele estivesse envolvido em algo tão grave, algo que poderia destruir não apenas sua vida emocional, mas sua segurança e a de sua filha. Isso não pode estar acontecendo. Murmurou América, levando a mão ao peito, sentindo seu coração acelerar. Como você descobriu tudo isso? Luz, pela primeira vez naquela noite, deu um sorriso irônico. Eu não sou tão ingênua quanto você pensa, mamãe. Eu estive seguindo seus movimentos. Revisei suas contas, seus e-mails, queria ter certeza antes de te contar. Não queria que tudo isso caísse sobre você sem provas. América deu um passo para trás. A frieza calculista de sua filha era desconcertante. Luz vinha investigando seu próprio pai como se ele fosse um estranho, um inimigo. O peso dessa revelação era grande demais para absorver naquele momento. E o que você pretende fazer? Perguntou América, com a voz quebrada, como se não reconhecesse mais sua filha. Luz ficou em silêncio por um momento, depois olhou diretamente nos olhos de sua mãe. Quero que o denunciemos. Precisamos ir às autoridades antes que seja tarde demais. Se ficarmos caladas, seremos cúmplices de tudo isso. E não vou deixar que ele nos arraste com ele. América sentiu a sala girar. Denunciar Julien? O homem com quem compartilhou sua vida? Por mais que ele a tivesse traído, por mais sombroso que fosse seu comportamento, ele ainda era o pai de Luz. Ainda era seu marido. Eu não posso fazer isso, sussurrou América, balançando a cabeça. Não posso, ele é seu pai, meu amor. E ele é um criminoso, respondeu Luz, com uma dureza que América não reconhecia em sua filha. Papai não é mais o homem que você acreditava. Ele cruzou a linha, e se não fizermos algo, seremos nós quem pagaremos o preço. Mamãe, você quer perder tudo por alguém que já nos traiu? A pergunta de Luz ecoou na mente de América. Ela sabia que sua filha tinha razão. Sabia que Julien havia destruído o que restava de seu casamento e que, se não agissem rapidamente, poderiam ser apanhadas no desastre que ele criou. Mas denunciá-lo,
expô-lo ao mundo, era algo que América não sabia se conseguiria fazer. Não depois de tudo o que haviam compartilhado, por mais quebrado que estivesse agora. Enquanto América lutava internamente com essa decisão, Luz tomou uma decisão por ambas. Vou fazer o que é certo. Não posso ficar parada assistindo enquanto ele destrói nossas vidas. O tom de sua filha era definitivo. América observou, obrigada a aceitar que Luz, sua pequena, já não era mais uma criança. Ela havia se tornado alguém diferente, alguém disposto a fazer o que fosse necessário para sobreviver, mesmo que isso significasse trair o próprio pai. Antes que América pudesse responder, o telefone de Luz vibrou. As duas olharam para a tela, e América viu o nome que apareceu no identificador de chamadas, Samantha. Luz atendeu sem hesitar, ativando o viva voz. Samantha, já sabemos de tudo. O que você quer? A voz de Samantha, suave, mas com um tom ameaçador por trás, encheu a sala. Luz, querida, não tão rápido. Não pense que você e sua mãe têm a situação sob controle. Julen pode ser um peão, mas sou eu que controlo esse jogo. Não cometam o erro de me subestimar. O ar ficou denso imediatamente. América sentiu o sangue gelar. Samantha sabia de tudo, e o pior era que ela não parecia nem um pouco preocupada. Você acha que pode continuar manipulando meu pai? Retrucou Luz, com uma segurança que desafiava a ameaça de Samantha. Isso acabou. Vamos às autoridades, e quando o fizermos, você também cairá. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, Samantha soltou uma risada suave. Pobrezinha, Luz, você acha que tem tudo planejado, mas não sabe no que está se metendo. Se eu cair, arrastarei seu pai comigo. E acredite, você e sua mãe não sairão ilesas. Então, pensem bem qual movimento querem fazer. Este jogo só começou. A ligação foi interrompida. América e Luz ficaram em silêncio, mas o peso das palavras de Samantha continuava no ar. A ameaça era clara. Não era apenas uma questão de divórcio ou traição amorosa. Elas estavam lidando com uma mulher que não hesitaria em destruir tudo em seu caminho para conseguir o que queria. América afundou no sofá, sentindo que a situação escapava cada vez mais de seu controle. Luz, por outro lado, permaneceu de pé, seu olhar frio e determinado. Ela sabia que o perigo agora era muito maior. Mas não havia mais volta. A noite se tornará inquietantemente silenciosa. América não pronunciara uma palavra desde o fim da ligação de Samantha. As palavras da amante ecoavam em sua mente, ameaçadoras, envoltas em uma camada de promessas sombrias que pareciam afundá-la ainda mais nesse abismo de traição. Luz, no entanto, não demonstrou nenhum sinal de medo. Aos seus olhos, a ameaça de Samantha era um desafio, uma batalha que ela já havia decidido vencer. Precisamos agir rápido, mamãe, disse Luz de maneira firme. Seu tom não deixava espaço para discussões. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que cada segundo sem ação era mais uma vantagem para Samantha reforçar sua rede. Não podemos deixar essa mulher ter a última palavra. América olhou para ela, emocionalmente esgotada. E o que devemos fazer, Luz? Samantha é perigosa. Está claro que ela sabe mais do que imaginamos, e não vai parar. Não somos como ela. Luz se aproximou lentamente de sua mãe e a olhou com uma intensidade que América nunca havia visto antes. Você tem razão, não somos como ela. Mas também não podemos continuar sendo vítimas. Se não fizermos nada, ela nos arrastará junto com Julen. Isso não é apenas uma questão de amor, mamãe. É questão de sobrevivência. A determinação na voz de Luz era assustadora. América podia sentir sua filha se distanciando cada vez mais da jovem que conhecera. Luz havia cruzado uma linha e agora parecia disposta a tudo, a qualquer custo. A questão era até onde ela estava disposta a ir. Antes que América pudesse responder, uma batida forte ecoou na porta da frente. As duas mulheres se olharam em silêncio, seus corações batendo em uníssono com o eco da batida. Os olhos de América se encheram de medo, mas Luz não hesitou.
Eu vou abrir, disse, enquanto caminhava decididamente em direção à porta. América tentou detê-la, mas antes que pudesse fazê-lo, Luz já havia girado a maçaneta. A figura que apareceu na entrada era Julen, com o rosto desfigurado, encharcado pela chuva, mas seus olhos estavam cheios de algo que América nunca tinha visto nele antes: desespero. Luz, América, por favor, deixem-me entrar, implorou Julen, sem nenhum traço da arrogância que havia mostrado antes. Sua voz quebrava a cada palavra, como se o peso de seus próprios erros o estivesse esmagando. Luz olhou para ele friamente, bloqueando a entrada com seu corpo esguio, mas firme. O que você quer, papai? Você não tem mais nada a fazer aqui. Julen estendeu a mão em sua direção, mas Luz não se moveu. Por favor, Luz. Estou em perigo. Samantha, ela me traiu. Eu não sabia que ela era capaz de tudo isso. Ela me expôs, começou a mover os fios para que tudo recaia sobre mim. América, que até então permanecerá na sala, sentiu um nó no estômago. Tudo o que suspeitava sobre Samantha estava se confirmando. Julen havia sido apenas um peão no jogo dela, mas agora que ele não lhe servia mais, ela o estava descartando. Ela se levantou lentamente e caminhou em direção à porta, mas seus olhos estavam cheios de dor e raiva contida. E agora você vem aqui, Julen? Depois de nos destruir, de nos trair com ela? Você espera que o salvemos quando foi você quem nos colocou em perigo? As palavras de América saíram carregadas de ressentimento, enquanto seu corpo tremia com a mistura de emoções. Julen abaixou o olhar, incapaz de sustentar a culpa que sentia. Eu não sabia no que estava me metendo, pensei que Samantha me amava. Pensei que poderíamos ter algo real, mas eu estava errado. Tudo o que ela queria era me usar. Luz soltou uma risada amarga. E você acha que não sabíamos disso? Papai, nós te avisamos. Te demos chances, mas você escolheu nos ignorar. Agora é tarde demais para arrependimentos. Julen, com o desespero de um homem que sabe que está à beira do abismo, ajoelhou-se diante de sua filha. Por favor, Luz. Só quero uma chance de corrigir meus erros. Me ajudem a sair disso antes que tudo exploda. Samantha vai me destruir, e se ela cair, eu também vou cair. América sentiu uma pontada no peito. Por mais que odiasse o que Julen lhes fizera, vê-lo naquele estado, rastejando por sua vida, era doloroso. Mas algo dentro dela havia se quebrado naquela noite. Ela não podia esquecer as palavras de desprezo com as quais ele quis deixá-la por outra mulher, por aquela mulher. Luz olhou para ele de cima, impassível. Não sei se você entende, mas você já está perdido, papai. Samantha já te destruiu. E o pior de tudo é que não foi só ela. Você mesmo se arruinou quando decidiu trair sua família. Julen levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Luz, você não entende, ela tem provas das minhas transações. Se vocês não me ajudarem, eu serei preso. Samantha armou tudo. Ela quer me incriminar e sair ilesa. América deu um passo à frente, seu rosto endurecido pela raiva. E o que você espera que façamos, Julen? Que nos arrisquemos por você, depois do que fez? Você espera que Luz e eu enfrentemos as consequências de suas decisões? Julen se desfez ainda mais. Eu não estou pedindo para fazerem nada ilegal. Só preciso de tempo, preciso pensar em como sair disso. Se eu for preso, vou perder tudo, e vocês também. Eles vão confiscar nossas contas. Luz, América, não me deixem sozinho. O silêncio que se seguiu foi esmagador. América sentia o coração bater forte, lutando entre a dor da traição e o medo de perder tudo. Mas Luz, naquele momento, tomou uma decisão. Já tomamos nossa decisão, papai, disse Luz, com um tom definitivo que não permitia réplica. Você nos deixou há muito tempo. Vamos seguir em frente, mas sem você. A porta se fechou na cara de Julen. América, emocionalmente exausta, caiu no sofá, com o olhar perdido no vazio. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, mas ela não podia se permitir chorar.
tudo estava desmoronando ao seu redor, e a pessoa que uma vez foi seu companheiro de vida estava à beira do colapso. Luz sentou-se ao lado dela, e pela primeira vez naquela noite, sua expressão suavizou. Mãe, sei que é difícil. Mas ele escolheu esse caminho. Precisamos nos proteger. América olhou nos olhos, buscando alguma resposta. E se estivermos erradas, Luz? E se ele realmente precisar da nossa ajuda? Luz balançou a cabeça. Não estamos. Papai escolheu Samantha, escolheu nos trair. Não podemos salvá-lo de si mesmo. O telefone de Luz voltou a tocar. Desta vez não era uma ligação, mas uma mensagem. Ela verificou rapidamente e se voltou para sua mãe, com uma expressão de alarme. É a Samantha. Ela está mexendo com mais coisas do que pensávamos. Papai pode cair amanhã. América sentiu seu peito apertar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Não havia tempo para processar, nem para entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Luz respirou fundo, com uma determinação renovada. Não podemos ficar paradas, mamãe. Samantha está jogando sua última cartada. Nós também precisamos agir. A tensão na casa atingia seu ponto máximo. A traição, o medo, a incerteza, tudo colidia, ameaçando devorar o pouco que restava de sua família. O telefone de Luz vibrou novamente. Desta vez, a mensagem não era de Samantha. Era uma notificação de um jornal local. A notícia estava prestes a explodir, empresário envolvido em escândalo de fraude financeira. Julen, seu próprio pai, estava à beira do abismo, e a bomba midiática mal começava a explodir. América, sentada no sofá, não conseguia desviar os olhos do rosto da filha, que segurava o telefone com uma calma inumana. Em algum momento dessa tragédia, Luz havia assumido o controle da situação, mas até América começava a se perguntar se sua filha não tinha ido longe demais. Luz, isso não pode continuar assim. Não podemos deixar que tudo acabe dessa forma. Ele é seu pai, mesmo depois de tudo o que fez, América falou em um tom quebrado, quase suplicante. Em seus olhos havia uma mistura de medo, desespero e o último vestígio de compaixão que ainda sentia por Julen, apesar de tudo. Luz levantou o olhar, seus olhos eram frios, calculistas. Mamãe, ele vai nos arrastar com ele se não fizermos algo. Você sabe que Samantha está mexendo suas peças e não vai parar até destruí-lo completamente. Isso é o que deve acontecer. América sabia que sua filha estava certa em muitas coisas, mas a frieza com que Luz estava lidando com tudo, a forma como havia planejado cada detalhe, a inquietava profundamente. Luz, não estamos falando de negócios ou transações. Estamos falando do seu pai. Luz a olhou fixamente, como se aquele título, pai, não significasse mais nada para ela. Eu não tenho pai, mamãe. Pelo menos não há muito tempo. Ele nos abandonou emocionalmente muito antes de Samantha aparecer. Agora só resta nos proteger. Não podemos salvá-lo. Nesse exato momento, sirenes puderam ser ouvidas à distância. América se levantou rapidamente e se aproximou da janela. Ela viu 2 carros da polícia se aproximarem da casa. Seu coração parou por um segundo. Eles não estavam ali por elas, ela sabia disso. Eles estavam ali por Julen. Tudo estava acontecendo tão rápido que sua mente não conseguia processar. Os carros pararam a algumas casas de distância, onde Julen havia se refugiado após ter fugido da casa em seu desespero. Eles vão prendê-lo, murmurou América, sentindo o frio da realidade bater de frente. Luz não mostrou nenhuma emoção. Era uma questão de tempo. América, incapaz de suportar a ideia do que estava por vir, se aproximou da porta. Luz, com uma rapidez que surpreendeu sua mãe, se interpôs em seu caminho. Você não pode ir ajudá-lo, mamãe. Se fizer isso, tudo o que fizemos para nos proteger será em vão. Luz, não podemos simplesmente ficar aqui enquanto ele é preso. Não depois de tudo o que aconteceu. América tentava lutar contra a lógica fria da filha, mas seu instinto de proteção por Julen,
por mais fraco que fosse, ainda estava presente. Não podemos deixá-lo sozinho nisso. Luz apertou os lábios, seu olhar duro. Você vai deixá-lo sozinho? Mamãe, ele nos deixou sozinhas há muito tempo. Ele não é o homem que você conhecia. Ele é alguém que escolheu Samantha, escolheu o caminho da corrupção. Se você o salvar agora, você também vai cair com ele. América estava presa em um dilema impossível. Sabia que Luz tinha razão, mas algo dentro dela, algo profundamente humano e enraizado, não a deixava ficar parada. As sirenes lá fora se apagaram, e o silêncio na casa ficou mais pesado. Sabiam que a polícia já estava na porta de Julen. Podiam ouvir as vozes dos oficiais. A prisão estava acontecendo, e América sentiu o tempo desacelerar. Queria correr, impedir tudo aquilo. Mas seus pés não se moviam. Uma forte batida na porta de sua casa quebrou a tensão. As duas mulheres se sobressaltaram. América abriu a porta com as mãos trêmulas, encontrando-se frente a frente com dois policiais. América Morales? Perguntou o oficial em um tom formal, enquanto o olhar de Luz permanecia fixo nos agentes. América assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e alívio. Sim, sou eu. Precisamos que venha conosco para responder algumas perguntas. Seu marido, Julen Morales, foi preso por acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A menção do nome de Julen fez com que América sentisse um peso imenso sobre seus ombros. A realidade finalmente havia alcançado o desastre que ela vinha sentindo se aproximar há semanas. Os oficiais a olhavam com respeito, mas América sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa série de interrogatórios e audiências que estavam por vir. Eu não vou permitir que toquem na minha mãe, disse Luz, firme, dando um passo à frente em direção aos oficiais. Seu tom de voz era desafiador, controlado, cheio daquela frieza que América não conseguia reconhecer em sua filha. Senhorita, só precisamos de algumas declarações. Nada mais, respondeu o oficial com tranquilidade, mas a tensão não cedia na sala. América, ainda atordoada com a situação, segurou a mão de Luz, tentando acalmá-la. Está bem, Luz. É o certo a fazer. Não podemos nos esconder. Luz a olhou, com uma expressão dura, mas por trás daqueles olhos frios, América viu algo mais. Algo que até então não havia notado: medo. Luz não estava tão segura quanto queria parecer. Sabia que o risco estava mais próximo do que ambas haviam previsto. Vamos, mamãe, disse Luz finalmente, com uma voz mais suave. Vamos enfrentar isso. Horas depois, América e Luz retornaram para casa após uma longa noite de interrogatórios. Julen havia sido oficialmente preso, e as acusações contra ele eram devastadoras. Samantha, como suspeitavam, havia começado a mover as peças para culpar completamente Julen, enquanto ela planejava desaparecer mais uma vez. Sentadas na sala, o silêncio entre mãe e filha era ensurdecedor. América não conseguia parar de pensar em como chegaram a esse ponto. A traição, a corrupção, o medo, tudo havia se entrelaçado até se tornar uma teia de mentiras. Luz, por outro lado, mantinha uma atitude aparentemente firme, mas América sabia que, por dentro, sua filha também estava desmoronando. E agora o que fazemos, mamãe? Perguntou Luz, com uma voz que pela primeira vez em muito tempo, soava como a de uma criança pedindo orientação. América suspirou profundamente. Vamos seguir em frente, Luz. Não há mais volta. Mas eu prometo que não vamos nos perder nisso. Não vou deixar que essa história nos destrua. Luz, pela primeira vez, deixou que sua mãe a abraçasse. Era um abraço cheio de dor, mas também de determinação. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de América, e Luz, finalmente, deixou cair a máscara de frieza que vinha mantendo todo esse tempo. Ambas sabiam que haviam cruzado uma linha sem retorno, mas também entendiam que o mais importante agora era seguir em frente, apesar de tudo. O preço da redenção havia sido alto, mas América e Luz estavam prontas para enfrentá-lo juntas. A noite caiu sobre elas, mas pela primeira vez em muito tempo, não estavam sozinhas na escuridão.
Elas haviam encontrado seu caminho, mesmo que o custo tenha sido perder Julie no processo. Se esta história tocou você, eu te convido a deixar um comentário sobre o que sentiu ao ouvi-la, e se você passou por uma situação semelhante de traição, eu adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar, e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.